Receita Federal trouxe a Instrução Normativa do Imposto de Renda de 2026, onde ela traz as atualizações no ano, os prazos, os critérios de entrega e mudanças que aconteceram do Imposto de Renda do ano anterior para o ano atual. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma muito simples quais foram essas mudanças e de que forma isso te afeta. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos impostos de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, já toca o botãozinho aqui das notificações para tu seres avisado de mais conteúdos como esse. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que é para o YouTube entender a relevância do nosso assunto para a comunidade, e já me segue em todas as redes sociais. Bora falar de imposto de renda. Em coletiva realizada hoje, segunda-feira, 16 de março, a Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2026 referente ao ano de 2025. As normas foram publicadas por meio da Instrução Normativa 2312 de 2026 e trouxeram as atualizações nos critérios de obrigatoriedade, prazos de entrega e novidades relacionadas à declaração pré-preenchida. Embora a Receita Federal diga que está dando mais prazo que nos anos anteriores, isso não é verdade. Tá? O prazo de entrega e a disponibilidade do programa, ela vem sendo ano a ano cada vez mais atrasada. O programa pré-preenchimento da declaração esse ano só vai estar disponível para download a partir do dia 20 de março no site da Receita Federal, ou seja, hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, dia 16, não temos ainda o programa disponível para preenchimento da declaração em si. O envio das declarações só pode ser realizado a partir do dia 23 de março e o prazo final para a transmissão vai ser no dia 29 de maio de 2026. A declaração, assim como nos outros anos, pode ser elaborada por meio do programa gerador da declaração, instalado no computador, que é o que eu prefiro, ou pelo sistema Meu Imposto de Renda, disponível no portal ECAC e também no aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Sobre a declaração pré-preenchida, que é algo que a Receita Federal vem investindo bastante tempo e tecnologia, nesse ano ela já vai estar disponível desde o início do prazo de entrega. Talvez tenha sido por isso que eles postergaram o prazo de entrega. E é nesse modelo da pré-preenchida, diversas informações são importadas automaticamente para a declaração. Rendimentos, pagamentos realizados, dados de imóveis, despesas médicas e outras informações enviadas por empresas, instituições financeiras e também prestadores de serviço. Entre as novidades anunciadas para esse ano está a inclusão da totalidade dos dados do sistema Receita Saúde, que é um sistema que reúne recibos médicos emitidos digitalmente. A expectativa da Receita é de que essa integração reduza erros de preenchimento e diminua a quantidade de declarações retidas em malha fina. Sempre lembrando que a responsabilidade pelas informações é sempre do contribuinte, então continua sendo tua. Então, portanto, todos os dados tu tens que conferir antes de transmitir a declaração. Quem está obrigado a declarar de fato em 2026? A Receita atualizou alguns limites de obrigatoriedade para a entrega da declaração. Faz 36 anos que eu acompanho essa coletiva da Receita Federal. E eu vou dizer o seguinte, pela minha experiência, esse foi o ano que teve o menor número de modificações com relação ao ano anterior. Então, assim, tá tudo muito parecido, tá? Estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que no ano de 2025 receberam rendimentos tributáveis acima de 35.584 no ano. Ou seja, esse é um limite que foi atualizado com relação ao ano anterior. Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$200 mil. Obtiveram ganhos de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto. Aqui nesse quesito, a gente tem aqui a questão do ganho de capital, inclusive na venda de criptoativos. Qual ganho? Aquele que vai lá no GCAP, que diz respeito à venda de criptoativos quando a soma no mês ultrapassar R$35 mil um ambiente nacional. Nesse caso, aqui obrigaria o contribuinte já a fazer a declaração. Realizaram operações de alienação em bolsa de valores cuja soma foi superior a R$40 mil ou ainda que tenham ganhos tributáveis em bolsa de valores. Tiveram receita bruta de atividade rural superior a R$177.920 ou pretendem compensar
prejuízos. Possuíam em 31 de dezembro de 2025 bens ou direitos com valor superior a R$800 mil. E aqui, gente, estamos falando também de criptoativos acima de R$800 mil na declaração de bens e direitos seria o suficiente para te obrigar à entrega da declaração. Passaram a condição de residentes no Brasil em qualquer mês de 2025 e lá permaneceram nessa condição até o fim do ano. Optaram pela isenção do IR sobre ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais e cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de outro imóvel no prazo de 180 dias. Esse aqui é o benefício fiscal, aquele do imóvel. Também continuam obrigados a declarar os contribuintes que possuem investimentos no exterior, sujeitos à regra da Lei 14.754, que é a lei das offshores, pessoal, incluindo aqueles que receberam rendimentos de aplicações financeiras ou lucros e dividendos de entidades no exterior ou ainda que pretendam compensar no ano calendário de 2025 ou posteriores as perdas apuradas em anos anteriores ou no próprio ano calendário de 2025. Ou seja, oferir o rendimento no exterior, incluindo-se aqui venda de criptoativos ou crédito de rendimentos em corretoras no estrangeiro, ou ainda compensou prejuízos lá no estrangeiro, já está aqui obrigado à declaração. Importante aqui a gente lembrar que a obrigação de declarar criptomoedas cujo valor de aquisição seja igual ou superior a R$5 mil, por si só não induz a obrigação de declarar o imposto de renda. O investidor só está obrigado a declarar essas criptomoedas se estiver enquadrado em alguma das situações gerais das quais eu especifiquei aqui. E isso foi uma coisa bacana hoje na coletiva da Receita, que a Receita Federal frisou por várias vezes que quem está obrigado a declarar imposto de renda é quem está aqui. Tudo que não está aqui não te obriga à declaração do imposto de renda. Então essas outras sub-regras, elas já são pertinentes somente às pessoas que estão obrigadas por esses fatores os quais a gente mencionou aqui, ok? Então é aqui que a gente tem que se ater. Os R$5 mil lá em bens e direitos, eles só são obrigados em bens e direitos uma vez que tu esteja obrigado à declaração do imposto de renda por meio dessas regras aqui que nós falamos aqui agora. Outra mudança que a gente teve esse ano aqui é que foi informado pela Receita Federal que ela vai acelerar o pagamento das restituições esse ano. A expectativa da Receita Federal, e ela coloca como uma expectativa, ok? Não como uma certeza, é que cerca de 80% dos contribuintes que tenham direito à restituição já recebam os valores até 30 de junho de 2026. Vamos ver na prática se isso vai funcionar. A Receita anunciou na coletiva o pagamento de um lote residual de restituição para contribuintes que não entregaram a declaração. Então, o contribuinte não estava obrigado à declaração. Segundo eles, contribuinte com baixo risco fiscal analisado pela Receita Federal, mas esse contribuinte teria direito à restituição por fatos ocorridos nos anos anteriores. Então, essa situação ocasionaria aí uma declaração automática gerada pela própria Receita Federal, ocasionaria o direito de recebimento de uma restituição para esse contribuinte que não declarou. A Receita Federal colocou isso como esse ano o primeiro pagamento do lote residual referente ao ano anterior. Ela não especificou ainda uma data para aquilo que vai ser ainda declarado esse ano. A primeira parcela, ou a cota única do imposto, vence no último dia do prazo da entrega da declaração, em 29 de maio. As demais parcelas, no último dia útil de cada mês, acrescidas de juros calculados com base na taxa Selic. Lembrando que são 8 parcelas, até 8 parcelas, né? E o valor mínimo da cota é de R$50. Das multas pela não entrega da declaração. O contribuinte que está obrigado a declarar e não entregou a declaração dentro do prazo está sujeito a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20% do valor do imposto. E o valor mínimo da multa é de R$ 165,74, ainda que não tenha nenhum imposto a pagar. Da IA da Receita Federal, anunciada também a novidade de que esse ano vão se ampliar os sistemas de alerta dentro do próprio programa de imposto de renda. Então, o objetivo é reduzir erros comuns que costumam levar os contribuintes a malha. O sistema vai emitir avisos automáticos quando identificar possíveis inconsistências. Alertas, inclusive, quando o contribuinte informa uma chave vinculada a um CPF que não existe. O objetivo, segundo eles, é evitar erros e estabelecer um diálogo com o cidadão através do próprio programa.
além disso, o sistema esse, segundo eles, foi otimizado para recuperar automaticamente informações de dependentes que sejam cadastrados regularmente no CPF e tenham sido declarados como tal nas declarações dos últimos 3 anos, sem a necessidade de autorização específica para essa recuperação de dados para a declaração. O que isso tudo afeta o investidor de criptomoedas? Muito pouco, gente. Na verdade, eu diria aqui que em cripto não mudou coisa alguma. Por exemplo, investidores de cripto, regras gerais da declaração, permanecem semelhantes aos anos anteriores. O criptoativo continua sendo informado em bens e direitos. No caso de operações realizadas em corretoras no Brasil, o ganho de capital é apurado quando o investidor vende criptomoedas com lucro total de vendas no mês ultrapassa 35 mil, a tabela progressiva de 15% a 22,5%, sendo 15% para ganhos de até 5 milhões, apuração no GCAP e posteriormente importação para a declaração do imposto de renda. Por outro lado, se o total das vendas no mês foi abaixo de 35 mil, esse ganho de capital permanece isento de imposto, embora ainda precise ser informado na declaração se tu estiver obrigado, e aí tu vai informar onde? Lá naquele item 5 de rendimentos isentos e não tributados. Já no caso das operações realizadas em corretoras no exterior, a regra é diferente em função da lei das offshores. Nesse caso, não existe a isenção, os lucros são apurados ao longo do ano, deve ser consolidado no ano. Os resultados obtidos ao longo do ano são consolidados e tributados na declaração anual, aplicando-se aí a alíquota fixa de 15% sobre o resultado positivo, podendo ainda fazer a compensação de prejuízos quando os mesmos também forem obtidos no exterior. Hoje estamos trazendo aqui para vocês para atualizar com relação às obrigatoriedades, limites, enfim, mas não temos o programa, não temos o início da entrega, então não sabemos ainda, né, que cara tem o programa, como é que tá lá, e não sabemos, eu tô curiosa para ver como é que vai ser essa interação aí com o IA lá no preenchimento das informações no programa. Eu tô muito curiosa para saber. Depois que eu tiver testado, eu aviso para vocês, somente após o dia 20. Então, a partir de onde o sistema estiver disponível, aí sim a gente vai poder avaliar em detalhes os campos da declaração e se tiveram eventuais mudanças na forma de informar os criptoativos. Na forma de apurar, sabemos que não, mas na forma de informar eles na declaração. E se tivermos novas formas de informar nesse novo sistema, traremos aqui também novos conteúdos explicando passo a passo para como declarar corretamente essas operações. Lembrando ainda que as inscrições para a comunidade VIP estão abertas. Primeira aula do Imposto de Renda 2026 vai acontecer na sexta-feira. Nós prorrogamos para justamente ter o programa, porque o programa só sai na sexta-feira. Então, na sexta-feira tem aula na comunidade. A aula é fechada para membros da comunidade. Participa da aula com a gente, ok? Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo faz diferença para a comunidade, e nos segue em todas as redes sociais. Um beijo!